São 19 milhões de brasileiros em situação de fome no Brasil, de acordo com o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 9 milhões a mais do que havia em 2018. Números como esse foram citados por parlamentares e especialistas que participaram da comissão geral que discutiu o agravamento da fome durante a pandemia. Deputados lembraram que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos. No Brasil, segundo dados do IBGE, em 2021, mais da metade da população sofreu com algum grau de insegurança alimentar e pelo menos 15% convive com a falta diária e constante de ter o que comer. Durante a pandemia, verificou-se uma redução de 44% no consumo de carnes, 40,8% no consumo de frutas. A fome não está relacionada à falta de oferta, à condição de produção, porque o nosso campo, tanto o agronegócio quanto os agricultores familiares têm produzido fartamente. De acordo com especialistas, a pandemia não é a causa da fome, ela apenas agravou o problema. O representante dos gestores municipais reclamou da queda dos recursos do Sistema Único de Assistência Social. Já a representante do Instituto Ecovida lembrou que os pequenos agricultores e as comunidades tradicionais precisam da preservação das águas e da vegetação nativa. Essa destruição das áreas de florestas, com queimadas, desmatamento, com o plantio dos seus extensos capinzais, eles transformam os rios em pequenos igarapés, expulsam os povos originários para que eles não tenham de onde tirar o seu alimento de acordo, principalmente com a sua cultura. Obrigam as pessoas a viver de cesta básica. Isso também é uma vergonha. Entre as causas apontadas para o aumento da fome no Brasil, especialistas falaram da queda da renda média dos brasileiros, do desemprego e do aumento do preço dos alimentos, em parte influenciado pelo mercado externo. O aumento do preço dos alimentos, e a fome, ela foi seguida da ausência de qualquer medida que estabelecesse cotas de exportação para o agronegócio. Então, o setor agroexportador, que foi beneficiado de uma maior demanda no mercado internacional e de uma maior valorização do preço das commodities e uma taxa de câmbio mais competitiva para exportação, ajudou a desabastecer o mercado interno, pressionando ainda mais a inflação de alimentos. Para Juliane Furno, o governo deveria intervir para evitar o aumento da inflação. Um exemplo, segundo ela, é por meio da política de estoques reguladores de alimentos, que serve para amortecer o preço dos alimentos em tempos de desvalorização cambial. Para vocês terem uma ideia, em 2020, o estoque do arroz, que foi um dos principais vilões desse período, teve uma diminuição de 80% em relação ao auge do que foi 2010. A moeda brasileira perdeu muito valor, Perdeu muito valor e isso encarece a comida aqui dentro. E nesse ponto a gente pode intervir. Nós temos reservas cambiais. Aliás, por que não se intervém no câmbio, hein? E isso significaria diminuir o preço da comida no Brasil. O preço da soja subiu, do açúcar, das carnes subiram os preços, Subiu muito ano passado. Então nós temos um efeito via câmbio e via preço internacional. Na opinião dos debatedores, o governo precisa agir em favor dos mais frágeis. A fome é resultado das desigualdades crescentes que o país tem, da grande concentração de renda que o país tem, fazendo com que grande parte da população não tenha acesso a alimentos. Então, para resolver esse problema, temos que trabalhar políticas públicas de transferência de renda para que as populações tenham acesso a esses alimentos, que ninguém caia abaixo da linha da miséria. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, defendeu o fortalecimento do programa Bolsa Família e a necessidade de retomar políticas que, segundo ela, foram importantes para reduzir a fome no Brasil em anos anteriores. Não é a pandemia que agrava o quadro, é a desproteção social, a desorganização das políticas públicas que nos impede de construir uma agenda que mesmo com a pandemia, pudesse proteger os brasileiros. Para o deputado Coronel Tadeu, o governo tem atuado para minimizar os prejuízos causados pela pandemia. Em 2019, nós tivemos um avanço estrondoso. O Brasil começava a decolar. Infelizmente, nós fomos acometidos pela pandemia
E aí então tivemos que rever todo esse plano de voo para poder dar aos que mais precisam. Foram 2 planos emergenciais. Temos ainda muitos problemas em determinados locais, em determinadas regiões do Brasil. E o governo Bolsonaro vem aí trabalhando duro, trabalhando com bastante responsabilidade para poder dar o melhor para o povo brasileiro.